Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast de cinema Frame a Frame, onde a gente conversa, discute, analisa e decifra frame a frame as maiores obras da história do cinema. Meu nome é Samuel Cabanelas e hoje nós vamos falar sobre um dos maiores tesouros do cinema nacional e me arrisco a dizer que é um dos maiores da história do cinema. Estamos falando de Central do Brasil. Antes da gente falar um pouco mais sobre esse filmaço que foi lançado em 1998, escrito e dirigido por Walter Salles, é legal a gente mencionar o quão bem ele foi recebido lá fora. Ele ganhou o prêmio do Urso de Ouro em Berlim, ganhou melhor filme estrangeiro e melhor atriz para Fernanda Montenegro no Globo de Ouro e no BAFTA e foi indicado ao Oscar na mesma categoria. Porém, no Oscar ele acabou não levando, uma grande injustiça, mas mesmo assim foi um grande feito, porque a Fernanda Montenegro foi a primeira atriz latino-americana a ser indicada na categoria. O filme se passa no Rio de Janeiro, porém acaba passando por diversos lugares do Brasil, sendo um road movie, um filme que se passa na estrada, indo do Rio até Pernambuco e conta uma jornada emocionante de uma ex-professora que escreve cartas para pessoas analfabetas e de um menino cuja mãe acabou de morrer enquanto eles procuram o pai que ele nunca conheceu. A obra começa de uma maneira muito interessante. A primeira cena é de pessoas saindo do vagão de trem e andando pela estação, enquanto é intercalado os relatos de pessoas diversas, que são as cartas que nossa protagonista Dora, interpretada maravilhosamente pela Fernanda Montenegro, escreve. E essas cartas são muito pessoais, e o legal é que parte delas são verdadeiras. Quando montaram a mesinha onde a Dora escreve as cartas na estação, pessoas de verdade foram até Fernanda para que ela pudesse escrever para elas. Ficou tão bom que o diretor decidiu levar isso para a versão final do filme, dando uma camada de realidade muito maior para a obra. E uma das pessoas que pede para Dora escrever uma carta é a Ana, mãe de Josué, que pede para ela escrever para o pai dizendo que o menino quer conhecer ele. Essa parte é muito legal pelos trocadilhos que o filme faz, porque a Ana diz: Jesus, você foi a pior coisa que aconteceu comigo. E todo mundo nessa família tem um nome bíblico, enfatizando ainda mais a ideia de esperança que o filme traz. Continuando na linha do filme, a carta de Ana a Jesus é escrita e a vida das personagens segue, assim como o dia a dia na estação. Nós temos um movimento de câmera muito interessante nesse momento. A câmera está parada e ela faz um movimento panorâmico, com planos longos, dando a ideia de passagem e mostrando também um pouco da pobreza da violência no lugar, e como ela é totalmente banalizada. A gente vê isso muito bem na cena em que o policial simplesmente mata o bandido na linha de trem, que claramente tinha se entregado. E as reações das pessoas são como se isso fosse algo normal, apenas mais um dia. E às vezes não é nem que é algo normal, mas é algo que elas já estão acostumadas. E quando Ana, mãe de Josué, morre em frente à estação, o Josué fica andando pela estação e você tem a sensação de perigo iminente. É uma atmosfera bem violenta, com tudo muito escasso, e é visível o senso de urgência de passagem, sabe? Deixa bem claro, não só que a estação é uma personagem do filme, mas como a pobreza em que aquelas pessoas vivem também é. E falando um pouco de Dora, ela é uma pessoa totalmente sem esperança. Uma pessoa corrupta, negativa, grossa. Ela julgava quais cartas mereciam ser entregues e quais eram melhores se não fossem lidas. E ela tem uma relação de amor e ódio com Josué. Ela acaba resolvendo levar o menino, que estava até então morando na estação, para a casa dela, que é um lugar que tem uma criação artística muito legal. Existe uma entrevista com Walter Salles em que ele fala que o cenário do apartamento dela foi construído em um estúdio com uma arquitetura que lembrasse um vagão de trem, mostrando que a Dora está totalmente imersa na rotina dela, de acordar, pegar o trem para a estação, pegar o trem de novo, dormir e assim segue. O apartamento também é muito escuro, os tons das roupas dela, que ela usa, também são muito escuros, refletindo a personalidade dela. No dia seguinte, ela entrega a criança a um lar adotivo, que na verdade é um lugar onde eles matam as crianças e vendem os órgãos. E no fundo a Dora sabia disso, tanto é que ela ganha um dinheirinho bom com essa venda, por assim dizer. A amiga de Dora faz com que ela acorde para a realidade e que ela veja a maldade que ela fez. E assim ela volta para buscar o garoto, mas agora eles estão sendo perseguidos por esse grupo que ela vendeu Josué. Então ela aproveita e foge com o garoto para um ônibus em direção a Pernambuco, que é onde supostamente o pai dele estaria. Assim começa o nosso road movie. O filme ele fala sobre várias coisas, mas eu acredito que seu tema principal seja a esperança. Com a jornada dos nossos personagens acontecendo, a gente consegue ver como as cores vão mudando. Dora e Josué, que no início não se bicavam muito, começam a se entender melhor. E a Dora, que era uma pessoa muito solitária, começa a enxergar a vida de uma maneira diferente e se abrir para novas experiências. Isso fica muito claro nas cenas com o caminhoneiro. Após eles perderem um ônibus, eles encontram um caminhoneiro que podem levar eles até Pernambuco. E a Dora começa a flertar com ele. Uma pessoa que até então era totalmente fechada e grossa, começa a mostrar sentimentos.
Ela se arruma toda, mas infelizmente o caminhoneiro dá o bolo nela, e esse romance nunca de fato acontece, deixando Dora muito triste. Mas aí a gente vem com uma cena muito linda que é o Josué tentando consolar a Dora, dizendo que ela estava maravilhosa. E eu acredito que seja aí que eles de fato começam a cuidar um do outro de verdade. Ambos estão em um momento muito vulnerável, mas eles têm a proteção do outro, sabe? Eles vão seguindo o caminho com aquela fotografia maravilhosa mostrando os locais onde eles passam, as pessoas, até que eles chegam na cidade de Bom Jesus, que é onde Jesus, o pai de Josué, mora. Eles procuram o pai do garoto e não acham, alimentando a teoria de Dora de que o pai pode ser apenas mais um bêbado que abandonou a família, e também sendo mais uma vez onde é usado o trocadilho com o nome de Jesus, e os nomes bíblicos em gerais, dando mais uma vez a ideia de que eles buscam algo para acreditar, uma esperança de que tudo vai ficar bem com o garotinho. E diante dessa situação em que eles estão perdidos sem dinheiro e sem saber o que fazer, já que o pai de Josué não estava lá, eles voltam para a cidade onde está acontecendo uma procissão. E a Dora fala pro garoto que ele é uma desgraça, e foi a pior coisa que aconteceu na vida dela. E todos que estavam ali na procissão cumprindo sua promessa vão para uma direção, enquanto Dora e Josué vão para a direção contrária, mostrando talvez que a fé de que vai ficar tudo bem já não existe mais. E a criança, com toda a sua ingenuidade, ainda querendo encontrar o pai, tem a ideia de eles escreverem cartas para as pessoas que estão ali, sejam elas para o santo ou para a família, e é exatamente isso que eles fazem. Essa cena lembra muito a cena de abertura do filme, porém agora sem toda aquela energia negativa. Dessa vez a Dora parece de fato se importar com as histórias que estão sendo contadas, e eles conseguem um dinheirinho para poder sair ali, e sobra um pouco. E é com esse dinheiro que sobra que Josué compra um vestido azul florido pra Dora, querendo cuidar dela, sabe? E o azul sendo uma cor viva que representa fé, lealdade e paz. No filme, as roupas de Dora acompanham a evolução pessoal dela. E daí pra frente o filme vai ficando cada vez mais colorido, com as cores mais vivas. Eles conseguem chegar ao novo endereço do pai, porém Jesus não está mais lá, e sim os dois irmãos mais velhos de Josué, que todo mundo fica muito feliz de acabar se conhecendo, porque eles não se conheciam até então. Conversando com Dora, já que ela era a única ali que sabia ler, os irmãos, Isaías e Moisés, entregam para ela uma carta que o pai havia enviado para Ana, há um tempo atrás. Na carta dizia que o pai estava no Rio de Janeiro procurando por ela e que ele achava que Ana provavelmente já tinha voltado para a casa deles em Pernambuco. Ele também ia voltar para que assim toda a família ficasse junto. Ele, ela, Moisés, Isaías e Josué. Só que quando Dora fala Josué, não fica claro se o nome dele realmente estava escrito na carta. E a Dora disse porque agora de fato ela é uma pessoa mais esperançosa e queria ajudar o garoto, ou se ela demorou um pouco para falar porque estava surpresa do pai se lembrar o nome do garoto. Essa belíssima cena acaba tendo esse duplo sentido. A gente não sabe o que de fato aconteceu. Mas se a gente seguir o raciocínio do filme, é bem provável que a Dora agora esteja mudada e tenha falado isso para deixar o garoto feliz, que de fato ficou muito feliz e aliviado. Dora, vendo a situação que o garoto estava, mesmo o pai voltando ou não, né? Ele estava em boas mãos com os irmãos, porque eles eram pessoas muito boas e estavam cuidando do garoto. Ela sente que está na hora de partir e vai embora no meio da noite para pegar um ônibus bem cedinho, mas ela tá voltando pro Rio uma Dora diferente de como ela tinha deixado. Agora ela volta de vestido de batom, igual o Josué falava que ela ficava bonita. E ela deixa uma carta que fala sobre a jornada em que os dois viveram. E ambos tinham uma foto deles junto, que eles tiraram durante a procissão. E ela fala que não lembra muito do rosto dos pais dela, e por isso que a fotografia é tão importante, porque caso eles se esquecessem um do outro, eles poderiam simplesmente pegar a foto e se lembrar, dando a ideia, então, de que eles nunca iriam se esquecer. E eu acredito que além de todo esse sentimento que tem nessa carta, seja também uma homenagem do diretor à arte do cinema. E principalmente a imagem, a fotografia, e como essa arte nos conecta com as pessoas, com momentos e lembranças. Isso é muito lindo. E com isso o filme acaba nos deixando, né? Com Josué vendo a foto de Dora e Dora indo embora vendo a foto de Josué. Para finalizar o nosso episódio de hoje, vamos assumir o nosso papel de crítico e dar nosso veredito a esse lindo filme. Uma obra cinematográfica fenomenal. Um filme que fala sobre esperança, um filme que fala sobre cinema, um filme que foi muito importante para a cinematografia brasileira, ganhando espaço aqui no Brasil e lá fora, e sendo assim eu não poderia dar outra nota senão 5 estrelas. Para você que gostou do nosso conteúdo, eu convido vocês a seguirem a nossa página, @MapleFilmes. Estamos sempre postando novos projetos que eu acredito que todos vocês vão gostar muito. Eu agradeço a todos pela atenção de vocês e até o próximo episódio.